Bem-vindos, meninos e meninas, a mais essa aulinha de matemática destinada aqui ao nono ano, e a gente vai ver hoje como resolver equações incompletas. Então, chegando até aqui, você já deve saber o que é uma equação do segundo grau e o que é uma constante. Então, se você não souber, você tem que procurar e aprender primeiro o que é uma equação do segundo grau e o que é uma constante. Então, eu vou resolver aqui algumas questõezinhas. Mas que droguinha. Vamos ver aqui esse primeiro caso aqui, ó, em que resolver a equação do segundo grau do tipo ax mais c. Então tá aqui, ó, nós temos o a e temos o c. Aqui no caso o a menos 4 e o c é 1. O valor de b não tem, né? Não existe. Então como é que eu vou resolver isso? Eu vou baixar o menos 4x ao quadrado. E esse 1 que está aqui desse lado, eu vou passar para o outro lado da igualdade. No caso ele está positivo, vai passar negativo. Baixei aqui o x ao quadrado, vai ser igual a menos 1, e agora eu passo esse 4 aqui, ó, para o outro lado da igualdade. Ele está multiplicando, vou passar dividindo, menos 4. Aí como aqui tem o menos e aqui tem o menos, eu posso fazer o joguinho de sinal. Então vai ficar x igual esse 2 aqui, ó. Qual é o contrário da potenciação? É a radiciação. Então o 2 ele vai passar para o outro lado como raiz quadrada. Então raiz quadrada de 1 sobre 4, que eu fiz o joguinho de sinal. Então qual é a raiz quadrada de 1? Então a raiz quadrada de 1 é 1. Qual é a raiz quadrada de 4? É 2. Então nosso resultado x' vai ser 1 sobre 2. Mas esse tipo de equação aqui ele tem dois tipos de resultado. É um positivo e o outro negativo. Então, o outro resultado, x duas linhas, vai ser menos 1 sobre 2. Fácil, né? Essa daqui mais fácil ainda, ó. Vou baixar aqui, ó, menos x ao quadrado. E esse 5 eu vou passar para o outro lado da igualdade. Ele está positivo, vai passar negativo, menos 5. Aí eu posso cancelar esse sinal. Como aqui é menos e lá também é menos, eu posso cancelar esse sinal, porque não pode ser aqui, ter aqui esse sinal menos x, né? Então, vou baixar aqui, ó, x ao quadrado ser igual a 5, porque eu cancelei o sinal. X vai ser igual, passou o 2 para o outro lado como raiz de 5. Então, no caso aqui, ó, nosso x' vai ser raiz de 5. E o nosso x duas linhas? X duas linhas vai ser menos raiz de 5. Beleza? Show, né? Então vamos passar aqui para a próxima. O outro casozinho, ó. Resolver a equação do segundo grau. Agora nós temos aqui, ó, o a e o bx igual a zero, né? Eu me esqueci aqui. Vou colocar agora igual a zero. Então aqui nós temos o a e o b. Como é que eu vou resolver nesse caso aqui, ó? Eu vou colocar o fator comum em evidência. O fator comum tanto aqui, ó, nesse primeiro membro da equação, quanto aqui nesse segundo membro da equação. Qual é o fator que se repete tanto no primeiro quanto no segundo? É o x. Então, eu vou colocar o x aqui, ó. Vou abrir o parênteses e vou tirar um x daqui e tirar o x daqui. Então, aqui tem dois x juntos. Então, eu vou tirar um, vai ficar só 1. Aqui, ó, tem 9x, eu vou tirar o x, vai ficar 9. Igual a zero. Eu vou utilizar só o que está aqui dentro desse parênteses.
Então, x mais 9. Então, vou repetir aqui, ó, x mais 9 igual a 0. X vai ser igual a... Só passar o 9 para o outro lado da igualdade. Ele está positivo, vai passar negativo, menos 9. Então, x vai ser igual a menos 9. Nesse caso aqui, ó, nós temos dois resultados. Um resultado, que é o x', desse tipo de equação que tem o a e tem o b, vai ser 0. Sempre vai ser 0. E o x duas linhas vai ser o resultado que a gente encontrou, que é o menos 9. Então, vai ser as duas raízes dessa equação, vai ser o 0 e o menos 9. Vamos ver essa outra aqui, ó. Coloquei do mesmo jeito. Passar uma linha aqui. Coloquei o fator comum em evidência, o x. Tirei um x daqui, ficou 6x. Parênteses, né? Deixa eu fazer mais bonitinho aqui. Então, coloquei o fator em evidência, ficou 6x. Tirei o x daqui, ficou 7. Fechei o parênteses. Vou utilizar só o que está dentro do parênteses. Nesse caso, o 6x mais 7. Vou repetir aqui, ó. 6x mais 7 igual a 0. Então, eu baixo 6x e esse 7 passa para o outro lado negativo, menos 7. Agora, eu vou baixar aqui o x e o 6 vai passar dividindo o menos 7. Então, a nossa resposta fácil, simples, é menos 7 sobre 6. Então, o x' a gente já sabe que é 0. E o x duas linhas vai ser menos 7 sobre 6. Fácil, né? Então, muito simples resolver essa daqui, só colocar o fator em evidência. Mas em todos esses tipos de equação, primeiro você vai identificar aqui, ó, qual é as constantes que você tem. Aí depois você vai determinar, se tem o A e tem o C, eu vou fazer daquele jeito, vou colocar pro outro lado da igualdade e tudo mais. Se tem o A e tem o B, eu vou colocar o fator comum em evidência. Então você vai ter que determinar primeiro qual método você vai utilizar. E agora nós temos aqui o último caso, ó, que é resolver a equação do segundo grau do tipo ax² mais 0. Que no caso nós temos aqui só o A, não tem o B e não tem o C. Então, como é que eu vou resolver isso aqui, ó? É só eu ter em mente o seguinte: qual é o número que eu vou colocar, substituir aqui o x, que vai dar 0? Então, só pode ser o 0, né? Então, nesse caso, dessas equaçõezinhas aqui, que tem só o A, o resultado sempre vai ser 0. Então, nosso resultado vai ser 0. Nessa outra aqui, ó, também tem o 2x ao quadrado. Tem o A. O A vale 2 e aqui o A vale 5. Nesse caso, x também vai ser igual a 0. Então, fácil, né? Você só vai identificar se tiver o A é igual a 0. Beleza? Então, esses são os 3 tipos de equação do segundo grau incompleta. E na próxima aula a gente vai ver como resolver a equação completa, né? Vai ver por vários métodozinhos, que tem vários métodozinhos de resolução de equação completa. Então vamos estudar, vamos perseverar e vamos rezar para que tudo dê certo e para que essa doença acabe. Valeu e até a próxima aula.